sempre exibo dentro da janela para a gente poder ir comentando e falando aqui com o mouse, né? Isso tem ajudado bastante para apontar. Muito bem, a gente está continuando aí a questão de capacitância hoje, tá? Com exercícios, né? Eu não sei se a gente vai ter tempo, amanhã a gente termina os exercícios se for o caso. Então tem alguns exercícios muito interessantes vinculados à capacitância. A gente falta também duas coisas assim que a capacitância em série paralela, mas se a gente fizer esses exercícios que a gente está propondo hoje, vai ficar fácil apresentar esses dois tópicos amanhã. Ok, então vamos lá. A gente já falou sobre tudo isso aqui. Bem, na última aula a gente falou, olha, volta aí as coisas de Maxwell. E tivesse, por exemplo, debaixo d'água, o que acontece? Então, a pergunta de Maxwell aqui no vídeo é como fica a eletrostática debaixo d'água? Será que muda tudo ou não muda? Bem, a gente falou na última aula que para a gente operacionalizar a presença de um meio, tá, no qual o campo elétrico se encontra. Então aqui eu tenho um campo elétrico dentro d'água. Então o meio ali não é mais o vácuo, é a água. Eu tenho o campo elétrico na atmosfera. O meio ali não é mais o vácuo, é a atmosfera. Então, para cada um dos materiais, num capacitor, por exemplo, onde ele tem espaço preenchido por vidro, ou por porcelana, ou por mica, ou por outros materiais ainda mais sofisticados, cada um vai ter uma constante dielétrica diferente. A constante dielétrica para a água é por volta de 79, 80. E o que eu faço com esse número? Você pega, multiplica essa constante pelo epsilon zero, e aí você vai ter a permissividade elétrica para aquele meio material. Então, em todo lugar, toda equação, até hoje apareceu o epsilon zero. Se tiver um meio naquela região, você tira aquele epsilon zero e bota o epsilon específico, por exemplo, o epsilon da água, que vai ser 80 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado sobre newton sobre metro ao quadrado, ok? Então, isso aí vai ser a permissividade da água. Em algumas equações, a permissividade aparece no numerador. Em outras, ela aparece no denominador. Isso quer dizer que ela vai afetar diferentes grandezas de forma diferente. E também, às vezes, essa constante vai estar dentro de outra coisa que não aparece na equação. Então, ela vai afetar uma outra grandeza que indiretamente afeta o cálculo que você está fazendo. Então, o que acontece com o campo elétrico? Bem, se for o campo de Coulomb, o epsilon aparece no denominador. Lembre que o campo de Coulomb é Q dividido por 4 π epsilon zero r ao quadrado. Então o epsilon aparece no denominador. Então isso quer dizer que o campo elétrico dentro da água, para um mergulhador, por exemplo, ele vai perceber um campo elétrico mais fraco. Aí você vai dizer, mas não deu curto-circuito não? Olha, eu estou imaginando um isolante. A vida é muito difícil de concentrar. Geralmente a água tem alguma impureza. Mas se ela fosse pura, é isolante. Muito bem. Outros materiais vão estar em tabelas, então a gente vai ter tabelas para materiais diferentes. Um material muito comum é a mica. Bem, agora vamos falar de capacitância rapidinho, só fazer aquele apanhado. Você tem dois metais, você esfrega um deles, arranca uma carga, você transfere a carga para o outro objeto, aí fica um positivo e outro negativo. Tá? Então isso quer dizer, automaticamente, que esses meus dois objetos vão ter cargas de igual intensidade, mas de sinais opostos. Aí eu tenho um capacitor que tem mais carga em um das placas metálicas. Então, olha, a gente não está estudando isso agora. A gente está estudando na situação onde você carrega dessa seguinte forma: cargas de igual intensidade, mais sinais contrários nas placas, nos condutores, nos objetos. Se você fez você pode esfregar mais e você pode transferir mais cargas. Você também pode usar uma bateria, uma pilha, uma fonte elétrica para fazer a transferência. Isso também funciona.
ok? Se você tem aí as cargas agora sim na direção e sentido correto, saindo do positivo para o negativo, você tem as linhas de campo. Então as cargas se acomodam sobre a superfície, tal que o campo elétrico interno dos metais é nulo. Quando isso acontece, parou tudo. Elas estão felizes da vida. Então, as cargas se movimentam na superfície do objeto. Lembre que se você colocar uma carga dentro de um objeto metálico, ela busca a superfície. Chegando na superfície, ela vai para a direita, vai para a esquerda, para cima, para baixo na superfície, até ela achar uma posição onde a soma dos campos na parte interna do objeto metálico é igual a zero. Essa é a condição da eletrostática. Você está estudando eletrostática, alguém fala, olha, tem um campo dentro do objeto. Aí você fala, olha, não estudei essa parte ainda. Eu só estudei a situação onde o campo elétrico somado dá zero. Ah, mas tem uma situação onde você pode ter um oco e tem uma bolinha lá carregada. Ah, isso é eletrostática também, porque são dois objetos separados um dentro do outro. Mas para um objeto contínuo, se você botar uma carga, ela vai para a superfície, vai movimentar até o campo interno for zero. Então aí as linhas de campo, tá? Saindo do positivo e indo para o negativo. Se você tem linha de campo, você tem equipotencial. Qual é a relação entre as duas na avaliação? Se eu pedir a você para desenhar, você desenha? Pense nisso. Eu mostrei vários desenhos de equipotenciais. Eu falei como é que elas funcionam e no livro tem uma descrição lá para vocês darem uma olhada, uma lida. Então saiba desenhar linhas equipotenciais. Muito bem. Então a primeira linha sempre é a própria superfície. Porque se um condutor tem as linhas de campo perpendiculares à superfície, com certeza, se você faz uma linha perpendicular à própria linha de campo, você vai ter de volta a superfície. Então tem uma linha pontilhada aí de equipotencial. Isso quer dizer que se você botar um voltímetro do negativo para o positivo, a leitura vai ser positiva, então vai dar aí 20 volts. Essa é a diferença entre essas duas linhas equipotenciais. Só tem essas? Não, tem outras. Eu que não desenhei, porque não me interessa aqui. Tá? Mas eu mostrei vários diagramas onde era interessante. Então, olhe, porque formam aquelas curvas de nível que eu expliquei. Ok? Muito bem. O que você percebe é, conforme você vai transferindo carga, a diferença de potencial entre essas duas equipotenciais sai do zero e vai aumentando linearmente com a carga. Se é linear, eu posso transformar isso, tá, numa equação linear. Lembre que a diferença de potencial vai ser positiva sempre que eu vou do negativo para o positivo. Então, mais 20 volts. Muito bem, transformo em uma equação linear, Q é igual a C delta V. Delta V, eu não vou ficar falando delta V, ninguém fala em capacitância delta V, a gente vai passar para V. Isso assume que o potencial do objeto negativo é zero. Então, vira Q é igual a C vezes V. V é quanto? É 20 volts, está aí na tela. Está no medidor. Muito bem. Se você tem isso, essa constante, então, que a chama a capacitância, C maiúsculo, vai ser definida, esses três tracinhos aqui, ó, bem aqui, três tracinhos, quer dizer, definido como sendo a carga transferida de um objeto para outro sob a tensão. A unidade no SI é o farad. Ok. Você pode olhar a unidade e você vai descobrir o seguinte: outra forma de você pensar a unidade de capacitância é Coulomb ao quadrado sobre Joule. Isso quer dizer que conforme eu vou transferindo aqui uma quantidade de carga, tá? Eu vou guardando a energia no campo elétrico, né? Na seguinte proporção, a energia é proporcional à carga ao quadrado, ou seja, quanto mais carga eu transfiro, não só é mais difícil continuar a transferir carga, como se eu conseguir transferir uma nova carga, ela vai guardar muito mais energia do que cada uma das cargas anteriores. Isso está relacionado com a questão que eu resolvi no atendimento na segunda-feira e coloquei o Jamboard na sala de aula. Lá mostra claramente que a energia vai aumentando muito com cada carga que você adiciona, muito mais do que linear. Muito bem, capacitância dos objetos, a gente aplicou essa ideia de capacitância à esfera primeiro. A gente falou o seguinte, olha, a lei de Coulomb manda que a tensão fora de uma esfera é a carga sobre 4πε0r. A gente mostrou isso em sala, de onde é que isso vem, veio de um integral lá do campo elétrico.
Ok? Muito bem. Com isso aí, a gente pode tirar a expressão para capacitância, porque capacitância é Q sobre V. Então, se eu boto essa expressão de V aqui embaixo, simplifico, dá 4πε0 R maiúsculo. Ok? Então, tá aí a capacitância definida assim, para uma esfera. E para outros objetos, é outra equação, é outra realidade. Por que você escolheu a esfera? Porque é simples, dá para entender. É interessante também pelo seguinte, em vez de ter dois objetos, eu tenho um único objeto. Qual é o outro objeto que tem na tela que você não está vendo? É onde as linhas de campo vão dar, que é lá no infinito, vai ter uma carga negativa, assim por diante. Ok? Observe que até um único objeto condutor possui capacitância. Aí a gente pode propor o seguinte, olha, calcula a capacitância da Terra. Olha, a Terra pode ser vista como um objeto condutor. Por quê? Porque 3/4 da superfície da Terra é oceano. 3/4 do volume da Terra é oceano? Não. 3/4 do volume da Terra é olivina e ferro, né? Alguns compostos, né, bem pesados, é isso. Bem, a superfície sim é feita de oceano, e oceano salgado, água salgada é muito condutora. Então você pode pensar nela como se fosse uma esfera, né, que tem uma certa capacitância. O que quer dizer capacitância? Quer dizer que se você botar carga, você consegue armazenar energia no campo elétrico desse objeto. A capacitância vai dar a eficiência para cada carga que eu coloco, quanta energia eu consigo colocar no campo, né? Então ele vai fazer esse meio de campo aí. É esse conceito. Então tá aqui, ó, o raio da Terra é 5,4 vezes 10 a sexta metros, aproximadamente 6,4 mil quilômetros, né? Então, substituindo aqui, eu vou ter C é igual a 4πε0 RT. Se eu substituo o raio da Terra, faço a conta, dá então, ó, menos do que 1 farad. Isso quer dizer que um objeto do tamanho da Terra tem uma capacitância menor do que 1 farad. Então se prepare para número pequeno para capacitância. A gente vai ter nanofarad, a gente vai ter femtofarad, vai ter farad pequenininho, ok? Porque a unidade de capacitância é imensa. Aí eu propus aí um exemplo. Só vou repassar esse exemplo assim. Professor, A gente fez isso. Oi, pode falar. isso significa que uma unidade de Coulomb ao quadrado é capaz de guardar muita energia, né? Exatamente, é. Isso é porque você nunca vai encontrar um Coulomb de carga em algum objeto. Nunca. Antes disso vai ter um raio, vai ser uma trovada assim. Pá! Então, porque o Coulomb também é imenso. Então, não só o Farad é imenso, mas o Coulomb é imenso. Ok? Então, você vê que nas nossas aulas aqui, a gente tem sempre visto na ordem de nanocoulomb como carga transferida. Tá? Então, isso é típico para as cargas que a gente consegue transferir. A gente pode chegar até microcoulomb, milicoulomb já é uma raridade. Bem, tá aí a questão. Considere uma esfera condutora de raio igual a 10 centímetros no vácuo, determine a capacitância da esfera. Então, isso é pegar aquela equação, substituir o raio que foi dado de 10 centímetros. A carga na esfera, se a diferença de potencial elétrica entre a esfera e terra é 120 volts. Então, se eu tiver 120 volts, qual vai ser a carga na esfera? Eu vou usar a capacitância para administrar isso. Ok? Depois pede a capacitância da esfera se essa carga é dobrada. A capacitância da esfera descarregada, ou seja, se V for igual a zero. Então, C é definido como Q sobre V. Se V for igual a zero, o que acontece com capacitância? A gente vai ver isso aí. Muito bem. Então, tá aí. Item A. Determine a capacitância. Então, a gente já mostrou que a capacitância de uma esfera é 4πε0R maiúsculo. A gente já usou essa equação uma vez, vamos usar de novo. Substituir aí com 10 centímetros. Vai dar então 1,11 vezes 10 a menos 11 farad. Aquilo que eu falei sobre ser minúsculo. Muito bem. Vá se acostumando, né? Vai ser sempre pequeno assim. B. A carga da esfera, se a diferença de potencial elétrica é 120 volts. Então a gente sabe aí ó, que Q
vai ser igual ao produto de CV. Mais adiante eu vou colocar um triangulinho que ajuda a lembrar essas relações, tá? Então, substituindo a capacitância vezes a tensão, vai me dar que a carga é igual a 1,33 nanocoulombs. Então, se eu quiser uma esfera que está a 120 volts acima da minha referência, eu preciso obrigatoriamente transferir 1,33 nanocoulombs para a esfera, ok? Então, se eu fizer isso, eu vou ter 120 volts entre o referencial e o objeto. Professor, você pode repetir essa Se a análise, por esfera favor? tiver 10 centímetros. E se tiver 20, a conta é outra. Vai dar outro resultado. Sim, sim, tranquilo. Olha, o que é que isso aqui está dizendo? Ó, se você pegar essa quantidade de e colocar nessa esfera aqui, a diferença de potencial entre A, que é no referencial bem longe, e B, que é na superfície, vai dar, se você fizer a conta, vai dar justamente 120 volts aqui, ó. Vai dar 120 volts. Eu parti de 120 volts, calculei a capacitância e calculei a carga. Então, se essa carga calculasse a capacitância, dá para eu mostrar que a tensão é 120 volts. Vem dessa equação aqui, ó, Q igual a CV. É só isolar a tensão. A tensão vai ser Q dividido pela capacitância. Muito bem, então está aí a carga guardada. O item C, não está nem numerado ali, mas é o item C, a capacitância da esfera se essa carga é dobrada. Então, se eu pegar e transferir, em vez de 1,33 nanocoulombs, eu botar na esfera 2,66 nanocoulombs, e aí, isso muda a capacitância? Poxa, aquela equação Q é igual a CV parece indicar isso, mas não é isso. A capacitância está aqui em cima, ó. C é igual a 4π epsilon 0R. Nessa conta entra a carga? Não entra. Essa conta entra a tensão? Não entra. Mas eu usei carga e tensão para determinar que a capacitância era 4π epsilon 0R maiúsculo, que era essa aqui, ó. Eu usei Q sobre V. Mas acontece o seguinte, isso é que nem, por exemplo, você pensar assim, mesada. Tem um sobrinho seu que você decidiu dar mesada. E aí você acerta com ele, vou dar R$10 por mês. Pronto, tá acertada a mesada. E se eu tiver no mês zero, não começou ainda, qual foi o nosso acerto? Continua a mesma coisa, R$10 por mês. Mas R$10 por mês é real, dinheiro, dividido por tempo. Não começou ainda, é zero, a gente não começou ainda a correr. Determinação. Não vai dar uma indeterminação, porque eu também paguei zero a você. Então, no mês zero, então isso vai dar zero sobre zero. Que no cálculo lá o pessoal usa L'Hopital para resolver. Para a gente aqui é bem mais simples. Isso é uma reta que passa na origem, a gente está falando da declividade dela. Tá? Então, depois, quando eu chegar no gráfico, eu vou chamar a atenção a isso, porque não fica muito claro aqui. Quando eu chegar no gráfico, eu mostro de novo. D. Embora utilizamos a ideia de uma esfera carregada positivamente para determinar a sua capacitância, essa grandeza não depende da carga nem da DDP. D qual é? A capacitância da esfera descarregada. É o que eu falei para vocês. Se eu acertei a mesada de R$10 por mês, aí não começou a contar o tempo ainda, mas está acertado. Ok? R$10 por mês e a declividade do gráfico de tempo e reais. Então, embora eu esteja na origem, tempo igual a zero, não começou ainda a correr o tempo, essa reta possui uma declividade. A mesma coisa acontece com capacitância. Capacitância é como se fosse a declividade de um gráfico de tensão na horizontal e carga na vertical. Muito bem. Aí tem uma extensão aqui, exemplo embaixo, exemplo mais. Determine o potencial elétrico no centro da esfera em relação ao referencial. Isso aí a gente só fez como uma brincadeirazinha, voltando às nossas ideias do capítulo sobre potencial.
que a gente está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, a enunciado fala, entre A e B, a diferença de potencial é 120. Então, se você sair do referencial e você for até o ponto B, você sobe uma rampa de potencial que vai dar 120 volts. Aí pergunta, e se você fosse, né, até o centro da esfera, como é que ficaria? Aí é o seguinte, olha, como é que ficaria a conta da variação de potencial entre B e C? Lembre que a variação do potencial é a menos a integral do campo elétrico pelo deslocamento. Então, o deslocamento aqui é simples, é 5 centímetros, né, que é o raio da esfera é 10. Então, de B para C são 5. Eu preciso multiplicar isso pelo campo. Então, é campo vezes deslocamento. Aí, o O campo é campo no quanto? centro é A zero, esfera é né? metálica? É metálica. Então, quanto é que é o campo dentro? É zero. Zero. Então, se você multiplicar 5 centímetros por zero, vai continuar a ser zero. Então, se você de A até B subiu 120 e de B até C você subiu zero, a diferença entre A e C continua 120, não mudou nada. Então, isso é sempre verdade. O potencial dentro de qualquer metal é constante, igual ao potencial na superfície da esfera. Ok? Então, essa conta aí mostra isso, a gente vai adiante. Já falou sobre isso na última aula. E aí a gente chega onde eu quero, que é o nosso assunto de hoje, a capacitância de armaduras paralelas. Amanhã eu vou fazer um exemplo sobre isso, que acho que não vai dar tempo hoje não. Mas olha lá. Tá aí. Isso aqui é um capacitor de brincadeira para laboratório, para você explorar as ideias de capacitância. No circuito, se você olhar um circuitozinho, você vê uns objetos que parecem uns carrapatos, redondinhos assim, parece um carrapato mesmo. Aqueles objetos são capacitores. Tem outros que são meio assim cilíndricos e tem outros que são assim meio parecendo um prisma retangular. Eu vou mostrar a vocês mais tarde alguns exemplos de capacitores para vocês estarem conhecendo capacitores. Aqui a gente está falando de capacitância ainda, que é a ideia. Então tá aí a nossa brincadeira com o aparelho experimental. Tenho duas placas, a da esquerda e da direita. Quando eu falo de distância, a separação entre as placas é D. Quando eu falo de área, eu estou falando da área das placas. As duas placas, tá, são de mesma área, sempre, para um capacitor de armaduras paralelas. Muito bem. E se eu quiser a densidade da carga, lembre que é Q sobre A. Nós acertamos que se a gente falar de potencial, sempre vai ser do negativo para o positivo. Então, estou definindo a placa da direita como sendo negativa e a placa da esquerda como sendo positiva. Eu fiz um processo aqui que eu atritei uma, passei a carga para outra, beleza. Ou então eu botei uma bateria, transferiu, qualquer coisa serve. Eu tenho a carga transferida. Muito bem. Então, a DDP entre as placas, se você lembrar bem, placas paralelas têm um campo elétrico uniforme. Como o campo elétrico é uniforme, eu tenho menos a integral do campo pelo deslocamento. Ah, mas o campo é constante. Aí isso quer dizer que então dá o produto, não tem mais integral. E se eu sei que eu estou indo do negativo para o positivo, eu já sei que vai ser positiva a minha resposta. Então eu já posso escrever logo de cara, ó, a tensão entre A e B vai ser igual a o campo multiplicado pela distância. O campo é um número, distância é outro número. Multiplico os dois e tomo positivo. Não tem complicação. Mas o campo elétrico entre as placas é sigma sobre ε0, ou seja, é a densidade superficial de carga dividido pela permissividade do meio, ou seja, entre as placas aqui eu estou imaginando que eu tenho vácuo. Ah, mas você não tem vácuo, é o ar. Claro, muitos experimentos vão ser feitos assim, no ar, mas acontece que aquela constante, quando eu falo a constante de elétrica para o ar, a constante elétrica para a água, a gente falou que era por volta de 80. A do ar é 0,01. Então, ela não vai modificar quase. Ela é 1,001. Ela só difere pouca diferença se é ar ou vácuo. Pode dizer que é a mesma coisa. Você só erra em uma parte em 1000. Muito bem. E eu sei que sigma, está aqui no papel, ó, é Q sobre A. Então, Q sobre A. Lembre que eu estou usando esse A barrado como sendo a área, para não confundir com outras coisas, tá? Então, você sabe que é a área da placa. Muito bem. A capacitância, então, fica fácil. Ó, a capacitância, por definição, é a carga sobre a tensão.
Ó, a tensão está aqui calculada, eu pego e substituo aqui embaixo. A carga vai cortar, e aí, ó, aparece aí a minha capacitância final. Para armaduras paralelas, eu vou ter a constante da permissividade vezes a área da placa, dividido pela distância. Então, observe que C, mais uma vez, depende de apenas do meio. Professor? Geometria do objeto, ó. A e D. Pode falar. Tem como se eu repetir um pouquinho? Acho que a minha internet tá com problema aqui, travou tudo aí que o senhor tava falando. Não é só a internet, não, Elton. É o professor, Tá. foi aqui também. Então, foi aqui também, é? Foi aqui na minha casa, então. Na capacitância aí, professor. Sim. Tá. Travou tudo então, aí. capacitância vai ser, tá bom, capacitância vai ser Q sobre a tensão. A tensão eu já calculei, tá aqui em cima, ó, é assim. Então, se eu substituir aqui embaixo nessa equação, você vai ter, então, essa expressão, onde os Qs cortam, e o que está no denominador sobe para o numerador. Então, você vai ter que a capacitância vai ser a permissividade vezes a área da placa dividido pela distância entre as placas. Essa é a minha capacitância para as placas paralelas. Serve para a esfera? Não serve para a esfera. Para a esfera é outro. Serve para outro objeto? Também não serve. Ah, eu tenho aqui cilindros, um dentro do outro. Não, não serve. Aí é outra equação. Minha preocupação vão ser somente essas duas situações, a esfera e quando eu tenho placas paralelas. Essa é a minha preocupação. Okay? Então, vou cobrar de vocês em avaliação somente até a capacitância de duas placas. Eu não vou fazer, por exemplo, capacitância de um cilindro dentro do outro. Okay? Ou de uma esfera dentro da outra. Muito bem. A capacitância, mais uma vez, a gente vê que tem uma estrutura. A estrutura tem dois componentes. Um deles é o meio em que se encontra o campo elétrico. Então, entre as placas tem vácuo. O outro componente é a geometria do objeto. Na esfera, a esfera, como parâmetro de geometria, tem simplesmente o raio. Para armaduras paralelas, eu agora tenho dois parâmetros de geometria. Um aparece no numerador, que é a área da placa, outro no denominador, que é a distância entre as placas. Muito bem. Então, eu posso falar agora. Ali embaixo passou uma águazinha, não foi? Isso quer dizer que eu poderia colocar as minhas placas paralelas, por exemplo, dentro da água. Então, em vez do epsilon zero, eu usaria o epsilon da água. Tá? Você vê, então, que o epsilon aparece no numerador. Se você botar o capacitor de placas paralelas dentro da água, a capacitância dele vai ser muito maior. Muito bem. Então, tá aqui, eu prometi aquele gráfico. Então, no gráfico aqui, ó, o que quer dizer Q é igual a CV? Quer dizer que eu tenho uma reta. Na horizontal eu tenho tensão, na vertical eu tenho uma carga. C, então, é a declividade. A declividade é uma característica do objeto. Cada objeto vai formar um gráfico desses que vai ter uma declividade diferente. E a gente pode perguntar, e a área abaixo do gráfico? Para quem está acostumado aí, ó, a gente está dizendo, quais são as coisas importantes sobre qualquer gráfico? É a declividade e a área abaixo do gráfico. Nesse gráfico aí, a declividade é a capacitância. E a área, o que é? Você percebe? Está ligando para derivada e integral, né? Então, se você pensar aí na área, a unidade da área para esse triângulo vai ser a unidade da base vezes a unidade da altura. A base aqui, ó, é tensão, a altura é coulomb, então você vai ter volt vezes coulomb. Então, a área é a unidade de carga multiplicado pela unidade de tensão, que vai ser igual a coulomb vezes. Nós já mostramos que tensão também é dado como sendo joule. O coulomb e fica joule, ou seja, essa área abaixo do gráfico tem unidade de energia. Então, a gente está pensando assim, se eu coloco uma quantidade de carga, tá, em algum objeto, esta área me dá a energia que eu gastei para armazenar, para transferir essas cargas, e que, por conseguinte, está armazenado no meu capacitor.
Muito bem. Logo, a energia armazenada no capacitor de placas paralelas é, a gente pode fazer a conta aqui, energia potencial vai ser 1/2 da base vezes a altura. Então isso vai ser 1/2, a base vai ser tensão, volt, e a altura é carga. Multiplicando os dois vai dar 1/2 de QV. Bem, a gente tem aqui ó, Q igual a CV, então eu posso eliminar o Q, ou se eu quiser eu posso isolar o V e eliminar o V. Se eu fizer isso, então eu vou ter 3 equações diferentes para calcular a energia potencial armazenada em um capacitor. Eu tenho, energia potencial é 1/2 de QV, energia potencial é 1/2 de C vezes V ao quadrado, energia potencial é igual a Q ao quadrado sobre 2C. Então, vai ser tipo uma arte para resolver questões de capacitância, escolher entre essas 3 equações, qual é a que me dá o resultado de forma mais eficiente. Então, a gente vai mostrar isso com alguns exercícios. A energia armazenada é dada Professor? por 1/2 de CV ao quadrado. Pode falar. Oi. Não, era para eu copiar essa equação aí na última tela, mas como ela repetiu aí, eu copio por aí mesmo. Deixa eu voltar. Oxe. O senhor pode voltar, por favor? Posso sim. Estou chegando lá. E alguém tem alguma pergunta sobre esse slide? Esse 1/2 de QV, aí vai se dividir Olha, energia... agradeço muito. Diga. Sim. Eu só não entendi essa parte, professor. Esse 1/2 de QV, ele vai se dividir em duas possibilidades de calcular? Ah, o que acontece é o seguinte, ó. Quando eu tenho energia potencial aqui, tá? Quando eu estou em laboratório, geralmente o que eu vou ter, por exemplo, é a tensão. Eu não vou ter a carga. Então, eu posso pegar, usar a geometria do objeto, calcular a capacitância, depois usar o voltímetro para calcular a tensão. Com a tensão eu calculo o Q. Aí eu vou ter tanto a tensão como o Q, aí eu posso vir para a primeira equação. Note que isso foi uma certa volta. Ó, se eu eliminasse o Q, eu podia usar a tensão direto. Não precisava fazer essa conta aqui. Então, se você usar esta equação para algebricamente eliminar o Q, vai dar essa equação de cima. Ah, e se por algum acaso você souber a carga, você usa a mesma equação aqui em cima para eliminar a tensão. Se você eliminar a tensão nessa equação aqui, ó, vai dar justamente a equação aqui de baixo, que vai ser Q ao quadrado sobre 2C. Então note que agora eu tenho 3 equações que permitem eu estar fazendo o cálculo da energia potencial armazenada em um capacitor. O que eu vou dizer a vocês é utópico. A gente estudou toda essa coisa de campo elétrico, lei de Gauss, potencial elétrico, para quê? Para chegar aqui. É a incapacitância que está aqui o dinheiro. Então, toda essa rampa de conhecimento que a gente andou foi para chegar aqui em capacitância. Para quê? Porque a gente falou lá no início que eu consigo armazenar energia no campo elétrico. A gente só falou de forma conceitual lá no início, forma qualitativa, aberto, solto. A gente não mostrou isso ainda. Então a gente vai mostrar agora. A energia armazenada no capacitor é, por exemplo, ó, energia potencial vai ser igual a 1/2 de CV ao quadrado. Onde V aqui é tensão, tá? Note aqui no capacitor aqui ao lado da direita, ó, que eu mostrei o volume com um V barrado. Então, quando eu quiser me referir ao volume, eu vou usar um V barrado. Eu vou falar aqui nesse slide sobre a densidade de energia do campo elétrico. Eu vou pegar a energia armazenada e vou dividir por esse volume. Ok? Note como é que eu faço isso. Primeiro eu começo com energia potencial. Aí eu substituo a capacitância que a gente já calculou, que é ε0A sobre D. E também a gente já calculou a tensão. A tensão é simplesmente o campo vezes a distância. Note que dá para simplificar depois de substituir essa expressão. Por quê? Porque aqui aparece D ao quadrado e aqui aparece D, né, no denominador. Então eu vou poder cortar um desses Ds.
Se eu pegar e rearrumar isso aqui, fica assim, ó, epsilon sobre 2, esse epsilon aqui eu botei para fora, ficou sobre o 2. Aí ficou, cortei esse D que estava em excesso, ficou a área vezes a distância, e aqui ó, tem o campo elétrico ao quadrado devido a essa potência aqui. A é a área da placa, D é a separação entre as placas. Então A multiplicado por D é justamente esse volume que eu mostrei aqui com o V barrado, não confundir com a tensão, tá? Então isso permite eu fazer uma razão que chama densidade de energia potencial. A razão é aqui, ó, eu pego, passo V para a esquerda dividindo, então o que vai sobrar, V volume, vai dizer o seguinte, que a energia potencial por unidade de volume vai ser igual a epsilon 0 sobre 2 multiplicado pelo campo elétrico ao quadrado. O que foi que eu mostrei? Eu acabei de mostrar que a energia potencial está colocada aqui, ó, nesse volume. É nesse volume que existe a energia potencial armazenada. Ela é proporcional ao campo elétrico ao quadrado. Ou seja, quanto mais campo elétrico, muito mais energia armazenada. E como é que eu consigo mais campo elétrico? Transferindo as cargas que a gente mostrou lá no início. Então, lembre, a energia está no campo elétrico entre as placas. Ocupa o volume. Isso é diferente em relação a tudo que a gente viu na mecânica. É aqui que o campo vira uma coisa, né? Então Maxwell vai chamar o campo de uma coisa real, física, porque ele guarda a energia que está no capacitor. Muito bem. E o que acontece se eu tenho os dielétricos, ou seja, os preenchimentos? Então, no vácuo, nós temos que a capacitância, como a gente já mostrou, é igual a epsilon 0 vezes a área da placa dividido pela separação. E o campo elétrico, como é que fica? Simplesmente é sigma sobre epsilon 0. Aí eu pergunto assim, e se eu colocar aqui, ó, vidro? Coloquei um vidro entre as duas placas. Que vidro é esse? É um cilindro de vidro. Ah, ele é oco? Não, ele é sólido. Sim, e qual é a constante do vidro? Está aqui no papel aqui embaixo, ó. O vidro, como é uma substância muito antiga, ele é, digamos aí, mal caracterizado, ou seja, as características do vidro não são um único valor, são vários valores, são um intervalo. Então, existe vidro em que a constante dielétrica do vidro é 5. Existe vidro que a constante dielétrica do vidro é 10. E existem vidros com os valores intermediários. Ok? Então, como é uma substância muito antiga, isso é assim. As substâncias mais novas, por exemplo, se você procurar a constante dielétrica do acrílico, então, se em vez de colocar vidro, eu colocasse um cilindro de acrílico entre as placas, então a constante seria um valor numérico em vez de intervalo. Você ia ter um único valor em vez de intervalo. Ok? E como é que fica capacitância se você tem um vidro ali dentro? Como é que fica o campo elétrico? Que campo elétrico é esse? É o campo dentro do vidro. E quem foi lá para medir? Ah, aí ninguém foi lá para medir. A gente coloca sensores lá dentro para poder ter certeza que é assim. Mas a gente também está mostrando isso através do pensamento, através do raciocínio, que uma coisa leva a outra. Então a gente consegue calcular o epsilon para diferentes substâncias hoje em dia. Então, o que muda? Em vez de ter o epsilon 0, eu agora tenho o epsilon do vidro. Como é que é o epsilon do vidro? Olha, vai ser um desses valores aqui, ó, multiplicado pelo epsilon 0. E como é que fica o campo elétrico dentro do vidro? Ele fica assim. Olha o que acontece. A capacitância com vácuo é menor do que a capacitância com vidro. Aqui, se eu adotar um vidro que tem constante elétrica 5, a capacitância do vidro, desse vidro, vai ser 5 vezes, né, a capacitância desse capacitor vai ser 5 vezes maior quando preenchido com vidro do que quando está vazio. Então, uma forma de aumentar a capacitância é usar uma substância para preencher esse espaço entre as placas.
Aí o campo elétrico então fica mais poderoso. Olha não, olha para cá, ó. Se o denominador, né, das duas expressões de baixo aumenta, o campo elétrico diminui. Aí você, que loucura é essa? A capacitância aumentou e o campo diminuiu? É sim, lembre que você está medindo agora dentro de uma substância. Então, essa substância está meio que interceptando, blindando algumas linhas de campo. Então, essa substância não permite mais passar tantas linhas de campo, ela só permite passar algumas linhas de campo. Então, note aí a ideia da permissão, né? Permite passar. Note atrelado à permissividade. Essa constante permissividade está atrelada, então, à capacidade de um meio material permitir que passem uma certa quantidade de linhas de campo. Lembrar. Qual é a função do capacitor? Então, lembrando, o capacitor, à direita aqui eu tenho um capacitor de placas paralelas, que é o nosso carro-chefe, né, da capacitância. É o primeiro capacitor. Ele é fácil de estudar, fácil de entender. A gente não deve confundir ele com os capacitores cilíndricos que aparecem nas placas de circuito. Para quem está acostumado com eletrônica, tem os capacitores cilíndricos. Aqueles capacitores cilíndricos são eletrolíticos. Eles têm uma pasta dentro, e essa pasta ela é ativa, ela não é passiva. Então ela tem uma função, ela faz uma reação química lá dentro, né, para poder viabilizar a capacitância. Ele tem uma grande capacitância em um tamanho bem reduzido devido a essa pasta. O capacitor desse é diferente especificamente no seguinte, nossos capacitores que a gente está estudando de placa paralela, são duas placas metálicas. Se você quiser imaginar assim, pegue uma lâmina de vidro, bote uma folha de alumínio de um lado, uma folha de alumínio do outro, você tem um capacitor preenchido com vidro. É tão simples quanto isso. Nesse capacitor simples, que é feito de uma placa de vidro e duas lâminas de papel alumínio, se você botar uma bateria presa a cada uma das lâminas, vai então carregar o capacitor. Essas folhas de alumínio vão ser puxadas uma em direção à outra, porque uma fica positiva, a outra fica negativa, então ela adere à placa de vidro, parece que aderiu, sabe? Então uma puxa a outra. Quando tiver carregado, você pode tirar a fonte, que ele vai manter a carga dele. Até que alguém venha e bote o dedo, por exemplo, de um papel alumínio de um lado do vidro até o papel alumínio do outro lado do vidro. Aí a pessoa vai tomar um pequeno choque, ok? Aí vai descarregar o capacitor. Então o capacitor é assim, você pega uma fonte, conecta as placas paralelas, ele então carrega. Carrega até quando? Até C ser igual a Q sobre V. Então, bem aqui à esquerda, eu tenho um triângulo chamado triângulo da velha, que ajuda a lembrar essas relações, né? Então, o que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha, C vai ser igual a Q em cima de V. Ou, você pode pensar assim também, se quiser, Q vai ser igual a C multiplicado por V. E se você precisar da tensão, V vai ser Q dividido por C. Então, vira e mexe, eu vou estar precisando dessas relações, você volta para esse triângulo, se não lembrar direito, ok? Muito bem. Acho que em eletrônica a gente vê isso, né, professor? Vê sim, vê. E aí o pessoal usa muito esse assunto. Eles veem muito atalhos, né? Então, isso aí é um bom atalho para você ter. Muito bem, então tá aí o meu capacitor. Qual é a função do capacitor? É armazenar energia. Então, ele vai armazenar energia onde? A gente discutiu sobre isso, a gente falou a energia fica entre as placas no campo elétrico. Então a gente mostrou, através do cálculo da densidade de energia, que a densidade de energia depende simplesmente do campo elétrico ao quadrado. Então, quanto mais campo, muito mais energia armazenada. Muito bem. Então, está aqui uma bateria, carregou as placas, uma positiva, outra negativa. A gente pode imaginar que a energia está entre as placas. E como é que eu calculo a energia potencial? Por definição, a energia potencial elétrica armazenada no capacitor vai ser igual a 1/2 da carga armazenada em uma das duas placas. Né? Lembre que o símbolo Q para a gente sempre é positivo.
Então não vai ter energia potencial negativa nunca, porque Q é positivo, e a tensão a gente acertou, que vai medir da placa negativa para positiva, então vai dar positivo também. Então, quando você fizer a conta, vai dar 1/2 de Q vezes V. Digamos que V, a tensão, seja 20 volts, que essa bateria aqui, ó, a fonte, seja de 20 volts. Se você pegar um voltímetro e colocar uma ponta de prova aqui na esquerda e outra ponta de prova na direita, a leitura vai ser 20 volts. Ok? Você pode pegar a ponta de prova, acompanha aqui, ó, a ponta de prova veio para cá, tá? Tá aqui, tocando no terminal negativo da minha bateria. Aí eu faço o seguinte, ó, eu vou movimentando ele. A leitura continua 20 volts. Por que continua 20 volts? Porque eu não passei nenhum objeto, eu estou correndo aqui um metal. E no metal não tem queda de potencial, né? Então você vai andando aqui, ó, o potencial permanece o mesmo, permanece o mesmo. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou pegar outra ponta de prova, que estava bem aqui, nessa posição, justamente no terminal positivo da minha fonte. Aí eu vou andando com ela, ó, não muda a leitura, não muda a leitura, não muda a leitura, não muda a leitura, até eu chegar na placa. Então, ó, quando eu estou medindo aqui, tanto faz eu medir a diferença de potencial na placa ou na fonte, vai dar o mesmo valor. Porque no fio não tem variação de potencial, ou seja, se eu medir a diferença de potencial entre essa ponta do fio e a outra ponta do fio, a leitura vai ser 0. Se eu, do lado de cá, medir a diferença de potencial entre essa ponta do fio e a ponta de fio de cá, vai ser 0 também. Então, se você pensar assim em termos do circuito, como é que fica a variação do potencial? É assim. Na bateria, desse terminal para o lado de cá, sobe 20 volts. Daqui para cá, a variação é 0 volts. No capacitor, saindo da placa positiva para negativa, cai 20 volts. Aí, do lado de cá, não tem variação de potencial nenhuma, eu dei a volta. Ou seja, eu subo 20 volts na bateria, eu desço 20 volts na placa. Se você quiser pensar em uma circulação nesse sentido. No sentido contrário, eu vou dizer que na bateria cai 20 volts e no capacitor sobe 20 volts, ok? Mas a gente está concentrando aqui no capacitor, seguindo as nossas convenções estabelecidas. Então, Q sempre é positivo, então você bota o valor aqui. A tensão sempre é positiva, a gente bota o valor aqui. Multiplica os dois, divide por 2, aí tem energia potencial armazenada. Ah, se eu não quiser fazer isso, quiser fazer de outra forma, ou, por exemplo, eu não souber a carga. Se não sabe a carga, corre aqui para o triângulo. Ó. A carga pode ser calculada como o produto de C por V. Então, se você quiser ganhar tempo, a gente já substituiu C vezes V bem aqui, e vai dar justamente que a energia potencial se torna 1/2 de CV ao quadrado. Dá para ver, né? Se eu pegar aqui Q, como sendo C vezes V, colocar aqui no lugar do Q maiúsculo, vai dar justamente 1/2 de CV ao quadrado. Você pode perguntar, por que tem Q maiúsculo em um lugar, tem Q minúsculo em outro? Porque do lado esquerdo aqui é a definição. No livro de vocês, em todos os lugares, você vai encontrar a definição sempre com Q minúsculo. A carga na minha placa é que eu botei o maiúsculo, tá? Então, quando eu boto o maiúsculo aqui, eu estou me referindo à minha placa aqui à direita. E se você não souber a tensão? Ah, tudo bem. A tensão é igual a Q sobre C. Então eu posso substituir aqui. Se eu fizer essa substituição, vai dar que a energia potencial pode ser calculada como Q ao quadrado sobre 2C. Então tanto faz eu saber esta expressão mais o triângulo, como saber as três expressões, dá na mesma coisa. Né? Então aqui é só para mostrando de onde é que vem tudo. Muito bem. Então, se eu vou adiante, eu vou pensar assim, a função do capacitor é armazenar energia aonde? Entre as placas, no campo elétrico. Isso tem que ficar bem claro. Você vai encontrar no livro também esse mesmo circuito que eu desenhei aqui, uma fonte e um capacitor, né? Como na forma de um diagrama. Está aqui à direita, ó. Então, essa aqui é uma forma de representar o circuito sem tanta pataquada. Né, de forma mais simples. Então, quando você tiver uma fonte, vai ser uma placa pequenininha e uma placa grande. A placa grande é o lado positivo, é o terminal positivo. A placa pequena é o terminal negativo. O terminal positivo está conectado a uma das placas do capacitor. O capacitor são duas linhas paralelas, né, de mesmo tamanho. Aí você sabe que tem um capacitor. Então, a terminal positivo conecta a uma das placas, terminal negativo conecta a outra placa. Então, quando eu vejo esse diagrama ou vejo esse desenho, para mim é a mesma coisa.
tá? Então é uma forma de representar. Alguma pergunta aí sobre o diagrama? Geralmente também facilita muito porque quando tem assim a fonte aparece ou V do lado, ou aparece assim 20 volts ou 15 volts, então você sabe que volt é tensão, então você sabe que tem que ser uma fonte. Quando tem um capacitor, ou aparece C, ou aparece C1, C2, ou aparece, por exemplo, 10 microfarads. Então, se é farad, é capacitor. Então, isso dá uma dica a você para reconhecer o circuito. Tá? Professor, Oi. no caso do diagrama ali, a energia está armazenada na parte interna dele ali? Exatamente, a gente não conhece, não precisa sinalizar isso, já está implícito. Sempre que você falar de capacitância é o conceito que o campo elétrico consegue armazenar energia. De qualquer forma que você se aprofunde nisso, você sempre vai perceber que a chave em entender o que está acontecendo é que o campo elétrico existe, é uma coisa, e ele guarda energia. Ou seja, não é uma coisa assim abstrata, uma viagem aí dos pensadores, é uma coisa muito concreta. Muito bem, então vamos lá à questão, tá? Então considere um capacitor C1 de placas paralelas. A separação é de 5 milímetros entre as placas e a área de cada placa 1 metro quadrado. 1 metro quadrado é o tamanho de uma placa de vidro da janela. Para você ter uma ideia de tamanho, é um capacitor grande, mas as placas metálicas são separadas por 5 milímetros, então a distância entre as placas é bem pequena. Dá para construir isso? Dá. Você já viu isso feito? Já vi feito. Então já trabalhei em laboratório, onde a gente tinha a separação de placa na ordem de milímetro. A gente usava uma folha de papel, aquele papel marrom, né, como dielétrico, entre as placas que tinham 1 metro quadrado. Muito bem. Submetido a uma tensão de 200 volts. Então, a minha fonte vai ter 200 volts. Pede o seguinte: determine a carga nas placas do capacitor. B, o campo entre as placas. C, a energia elétrica armazenada no capacitor. Então, aí, receita do que a gente vinha fazendo. Vamos ver como é que funciona. Muito bem, está aí meu desenho. Sempre recomendo que faça um desenho. É chato fazer um desenho. Quando eu vou olhar uma avaliação sua, se tem um desenho lá, eu digo, entendeu? Então é um bom primeiro passo e vai facilitar também a sua releitura da questão. Recomendo que sempre leia e releia a questão 1 ou 2 vezes. Muito bem. Então, tá aí o seguinte, C é igual a ε0 A sobre D, isso é padrão para capacitor de placas paralelas. As informações foram dadas e eu posso substituir. Se eu substituo, ε0 vai ser 8,85 vezes 10 a menos 12, né? A área vai ser 1 metro quadrado e a separação 5 vezes 10 a menos 3 metros. Verifique que você sabe fazer uma conta desse tipo na calculadora e compare com a minha resposta. Tá? Então dá 1,77 nanofarads. Eu já peguei muito aluno nesse estágio do curso, né, com ainda dificuldades de usar a calculadora para fazer esse tipo de conta. Tá? Vença isso e tire isso da sua vida uma vez por todas. A chave está em usar o botão que fica ao lado do decimal da calculadora. Em algumas calculadoras esse botão chama-se EXP, em algumas calculadoras chama EE, é maiúsculo, e em outras tem assim escrito X10X. Okay? Esse botão aí é que ajuda a fazer esse tipo de conta. Aprenda a usar esse botão. Vá no manual da sua calculadora e verifique como é que funciona. Bem, eu tenho uma capacitância, mas não tenho uma carga nas placas do capacitor. Como é que eu faço isso? Aquela relação do triângulo, né? Volto naquele triângulo, a gente sabe que Q vai ser igual ao produto da capacitância vezes a tensão. Beleza, eu tenho essas duas coisas. Então é só substituir e fazer a conta. Fazendo a conta aí, eu tenho então que a carga em cada uma das placas é 0,354 microcoulombs. De um lado tem essa quantidade negativa, do lado esquerdo, e de outro lado tem essa mesma quantidade positiva do lado direito. Eu posso, então, partir para B. Eu quero o campo entre as placas. O campo entre as placas paralelas a gente já estudou, foi lá na parte de potencial, a gente sabe que é sigma sobre ε0. Sigma é a densidade de carga,
então é Q sobre A. Se você substitui, então fica Q dividido pela área vezes epsilon zero. Eu gosto de fazer a substituição algébrica. Eu gosto de fazer a conta numérica. Tudo bem, faça, não tem nada que impeça você. No entanto, na engenharia, né, na área das exatas, a tendência é, conforme você vai amadurecendo a sua capacidade de fazer conta, você tende a deixar tudo algébrico e botar os números no final, para dar menos erro de cálculo. Muito bem, aí se você substitui os valores, né, você tem aí, lembre que micro é 10 a menos 6, e fizer a conta, vai dar 40 kV por metro. Olha aí a nova unidade que a gente vem trabalhando para campo elétrico, volt por metro. É tão mais simples você entender campo elétrico como volt por metro do que Newton por Coulomb. É muito mais simples. É tantos volts para cada metro. Aí fica beleza, ou seja, cada metro que você anda, 40 kV. Mas não tem 40 metros entre as placas, é verdade, já tem 5 milímetros. Ok? Fique ligado. Pede então o seguinte, ó, eu quero saber o campo elétrico usando essa receita de tensão sobre distância. Vamos ver se funciona? Você bota a tensão, que vai ser igual a 200 volts, dividido pela distância, que é 5 vezes 10 a menos 3 metros, e se você fizer essa conta, vai dar justamente 40 kV por metro. Por isso que eu botei a setinha azul aqui, ó. Tá vendo? Dá o mesmo resultado. Ou seja, você pode fazer dessa forma ou dessa de cá, vai dar o mesmo número. Bem, a distância que eu usei foi 5 vezes 10 a menos 3. Digamos que a questão lhe desse a tensão na fonte aqui, ó. Aí você pode me dizer, eu não sei a distância entre os terminais da fonte. Mas como eu lhe falei, você pode correr as pontas do voltímetro até chegar na placa e a tensão não vai mudar. Então você pode usar como distância a distância entre as placas do capacitor, né, da armadura paralela, porque de fato ali existe 200 volts. Muito bem, C pede a energia armazenada no capacitor. Então EP vai ser igual a Q ao quadrado sobre 2C. Professor, por que você escolheu essa? Olha, foi assim, eu tinha que escolher uma, peguei essa. Eu peguei essa porque eu já sei a carga. Né? Mas você sabe também a tensão. É verdade, eu podia multiplicar Q vezes V, ou eu poderia botar qualquer uma outra, então você vai escolher. Em todas as situações é equivalente, de fato essas equações são equivalentes. No entanto, o que você tem que tomar cuidado é quanto aos pressupostos antes de escolher qualquer uma dessas três equações. Eu vou exemplificar isso na próxima questão. Ok? Então, a energia potencial, Q ao quadrado sobre 2C, eu tenho Q ao quadrado, eu tenho C, posso substituir aí, substituindo e fazendo a conta, eu descubro que a energia potencial é 3,54 vezes 10 a menos 5 joule. Primeiro, lembre que o capacitor que tem 1 metro quadrado, o bicho é grande. E eu botei 200 volts e descubro aí que eu tenho 35 microjoules. É uma quantidade de energia muito pequena. É difícil armazenar energia em capacitor, porque eles precisam para armazenar qualquer energia que seja útil para fazer qualquer coisa, o capacitor tem que ser muito grande. Tá? Então o capacitor cresce muito rapidamente. Geralmente você tem que ter estratégias para fazer com que o capacitor fique pequeno. Mas no YouTube tem uns vídeos irados de capacitores que foram tornados pequenos e a potência, a energia que eles guardam. Eu vou mostrar um desses capacitores para vocês depois da avaliação, né, em um momento mais adequado. Muito bem, então eu tenho energia, lembre, 3,54 vezes 10 a menos 5 joule, porque a gente vai utilizar. Aí, vem lá, exemplo. O capacitor C1 da questão anterior é desconectado da fonte. Você tirou ele da fonte. Ele descarregou? Não descarrega, porque a placa positiva e a placa negativa, os positivos estão atraindo os negativos. Então eles não vão para lugar nenhum, eles ficam ali presos. Você pode tirar a fonte e ele vai guardar a energia, vai guardar a quantidade de carga em cada uma das placas. Se você tocar, ele descarrega em cima de você. Tocar como? Tem que fechar o circuito de um lado para o outro. Aí ele descarrega.
Então, se você fizer um curto-circuito entre as placas, ele descarrega. Se você não fizer isso, fica lá guardado. Quanto tempo? Às vezes anos. Para capacitor grande, eletrolítico, de mais ou menos o quê? Uns 30 centímetros de altura, 10 centímetros de profundidade, uma caixazinha desse tipo, ele guarda 10 anos, 20 anos. Eu trabalhei em laboratório, a gente tinha que ter um maior cuidado, porque se você vê aquele negócio, uma caixa de metal debaixo da bancada, você estava lá empoeirada, você falava, vou pegar, vou tirar daqui e botar em outro canto para poder ter espaço. Rapaz, se você botasse a mão nos terminais já era. Game over. Então, muito bem. O capacitor C1 da questão anterior é desconectado da fonte e ligado aos terminais de um segundo capacitor. Eu fiz um desenho, pronto, está aqui o C1. A gente já calculou a capacitância dele, é 1,77 nanofarads, coloquei aqui em cima. Conectado a um segundo, que é o capacitor verde, ó. Duas placas paralelas, a distância aumentou e a altura diminuiu. Eu fiz até meio proporcional. E conectei uma placa com a outra placa com a outra. E botei 2 pontos aqui, A e B. Ok? A gente vai fazer referência a esses pontos, mas é sempre bom te desenhar. O que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que quando estava isolado esse capacitor, ele tinha uma certa quantidade de carga nele. Na hora que você bota os fiozinhos, é claro que essa carga vai se redistribuir. Ela não vai ficar toda nem no capacitor 1, nem no capacitor 2. Ela vai se redistribuir. Como é que ela se redistribui? É isso que a gente vai ver. Tá? Então, determine para o conjunto a tensão entre A e B. Isso, resolver essa parte de A e B, a gente vai requerer vários passos. Okay? Vamos com calma conversando sobre cada um deles. Tendo uma dúvida, pergunta. Então, primeira coisa, parece que eu vou precisar da capacitância C2. Então eu vou me adiantar o barco e vou calcular a capacitância. Lembre que nosso objetivo é a tensão, né? Então a tensão entre A e B vai ser a tensão 1 que a gente quer, que vai ser justamente Q1 dividido por C1. Ou, se eu quiser, pode ser V2 é igual a Q2 sobre C2. Né? Por quê? Porque esse fio aqui não tem variação de tensão. Então a tensão na placa 1 tem que ser igual à tensão na placa 2. Vamos lá. Capacitância C2, a gente já sabe a receita, ε0 A sobre D2. A informação foi dada aí no quadro, a gente substitui. Substituindo, eu tenho aí a minha conta a fazer. Lembre, verifique na calculadora que você sabe usar para não fazer erro bobo. E se você fizer essa conta, dá 0,4425 nanofarads. Eu deixei um bocado de número aí, porque a gente vai fazer algumas contas mais tarde de comparação. Muito bem, coloquei aqui à direita, então, o de cima tem 1,77 nanofarads, o de baixo é 0,4425 nanofarads. Diminuiu, né, a capacitância do segundo em relação ao primeiro. Ok? Muito bem, mas a gente quer justamente a tensão, né? Então, a tensão... Para obter isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer, olha, é verdade que a tensão no capacitor 1 é igual à tensão no capacitor 2. Os dois estão conectados, tem que dar a mesma tensão se você botar o voltímetro. Ok? Também, a gente sabe que a definição diz que a capacitância é a carga dividido pela tensão. Isso permite, então, eu isolar a tensão e substituir na equação anterior, V1 igual a V2. Se eu fizer isso, usando o meu triangulinho aqui, ó, lembre, ó, como é que eu vou isolar? V vai ser igual a Q sobre C. Então, aqui vai ser Q1 sobre C1 é igual a Q2 sobre C2. O ideal é isso, fazer pequenos passos, para a gente ter certeza que a gente não pisou na bola. Logo, Q1 sobre C1 é igual a Q2 sobre C2. O que mais que a gente sabe? A gente sabe o seguinte. Na questão anterior, a gente falou que a carga era Q. A gente falou também que ela se redistribuiu. Então, foi parte para o capacitor 1, parte para o capacitor 2. Então, a gente sabe que se eu somar a quantidade de carga que está no capacitor 1 com a quantidade de carga no capacitor 2, depois que eu botei os fios, tem que dar toda a carga que estava no capacitor 1 na questão anterior. Ok? Então, carga, ela não é criada nem destruída, ela tem que se redistribuir. Então, isso é verdade. Note, então, aqui que eu tenho, ó, duas equações com duas incógnitas, Q1 e Q2.
Isso quer dizer que eu tenho um sistema de equações e eu posso resolver esse sistema de equações. Se você resolver esse sistema de equações, vai dar essa resposta aí, ó. Q1 é igual a C1 sobre Q2. Bora ver como é que isso é feito. Então, você tem o seguinte, ó. Q1 sobre C1 vai ser igual a Q2 sobre C2. E eu também sei que a carga foi redistribuída entre 1 e 2. Deixa eu colocar tudo maiúsculo para a gente poder resolver isso. Q1 e Q2. Né? Então eu sei que Q vai ser Q1 mais Q2. Dessa equação aqui, dá para eu fazer o produto cruzado, e eu vou ter que C2 que multiplica Q1 vai ser igual a C1 que multiplica o Q2. Daqui, se eu quiser, eu posso tirar o valor de Q2. Q2 vai ter que ser igual a o Q, que era a carga antes de eu conectar os dois capacitores, subtraindo a carga que foi para 1. Eu posso, então, substituir aqui em cima, eu vou ter o seguinte, deixa eu botar a equação aqui para eu ter espaço. Vai ficar assim, ó. C2 que multiplica Q1 vai ser igual a C1 que multiplica Q menos Q1. Muito bem. Pegando essa equação e trazendo aqui para baixo, eu vou redistribuir, né, fazer a distributiva para o termo à direita. Então vai ficar C1 que multiplica Q menos C1 que multiplica Q1. Eu passo todos os termos que tem Q1 para a esquerda, então esse aqui é menos, vai como mais. Eu vou colocar o Q1 em evidência, então eu vou ter justamente C1 mais C2 multiplicado por Q1 vai ter que ser igual a C1 que multiplica Q. Se eu passo C1 mais C2 dividindo, tá, eu vou ter então o valor de Q1. Q1 vai ser igual a C1 dividido por C1 mais C2, e isso aqui, que é uma fração, tá? É uma fração entre 0 e 1, multiplica a carga total. Ou seja, isso está dizendo o seguinte, Q1 vai se dividir, vai ser a carga de Q, né, a carga anterior do capacitor 1, dividida nas proporções de C1 e C2. Voltando então para a apresentação, levando esse resultado para cá, tá? Então eu vou ter, ó, justamente o que eu escrevi na outra apresentação, no Jamboard. Q1 é igual a C1 dividido pela soma de C1 mais C2 vezes a carga aqui que eu já sei, eu calculei na instante, tá? No exemplo anterior. Q2 é simétrico, tá? Se você fizer a conta, continuar fazendo a conta, você vai descobrir que o Q2 vai ser justamente isso aqui.
Então, se você pega e substitui os valores, eu posso fazer isso. Eu sei que a capacitância 1 é 1,77 nanofarads. Eu não coloquei nanofarads aqui porque o numerador é nanofarads, o denominador é nanofarads, um corta com o outro, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Então eu botei logo 1,77 dividido por 1,77 mais 0,4425 vezes a carga que a gente obteve, que era 0,354 microcoulombs. Isso dá um resultado para Q1 de 0,283 microcoulombs. E eu posso repetir isso para Q2. Se eu fizer isso, eu vou ter 0,071 microcoulombs. Note que a maioria da carga ficou com o capacitor 1 e uma quantidade muito menor foi para o capacitor 2. Eu posso agora correr para o abraço para calcular V1. V1 vai ser Q1 sobre C1. Então eu tenho Q1, é bem esse aqui. E eu tenho o valor de C1 bem aqui, ó, 1,77. Só que eu vou ter que usar o nanofarad, porque agora não corta. Se eu substituir os valores, então, vai dar aqui, ó, V1 vai ser igual a Q1 sobre C1. Q1 foi 0,283 microcoulombs, já coloquei aqui, ó. Dividido pela capacitância, que é 1,77 vezes 10 a menos 9, vai ser igual a quanto? 160 volts. Mas, professor, não tinha 200 volts? Tome todo o cuidado do mundo. Você tinha 200 volts no capacitor antes de conectar o segundo. Quem garante que a tensão ficou a mesma? A tensão não só não podemos garantir que ficou a mesma, como ela de fato mudou. Eu tinha um capacitor com 200 volts, conectei ele ao segundo e a tensão nos dois capacitores caiu imediatamente para 160 volts devido à redistribuição de cargas. Agora eu parto para B, a energia armazenada pelo conjunto de capacitores, e explique sua resposta. A gente fez a conta da energia armazenada em um dos capacitores, C1, sozinho, estava isolado na questão anterior, porque eu botei uma fonte de 200 volts, a gente fez isso. Agora, com a minha proposta, vamos calcular a energia potencial do capacitor 1, agora que a gente conectou com outro capacitor, que a tensão mudou, e vamos calcular a energia potencial no capacitor 2, somar os dois para ver, porque a gente sabe que a energia se conserva, né? Então a gente vai poder olhar e verificar se a energia se conservou ou não. Muito bem, então, meus resultados, eu vou agora calcular, ó, V2, só para confirmar. V2 é Q2 sobre C2. Eu tenho Q2, eu tenho C2, eu substituo os valores, 0,071 vezes 10 a menos 6 coulombs, dividido por 0,4425 vezes 10 a menos 9 farads, e se você fizer a conta, claro, vai dar 160 volts. Lembre, V1 é igual a V2. Foi a nossa afirmativa verdadeira logo no início, em A. Agora, E à professor, esquerda. Oi, pode falar. para tirar uma dúvida, por que isso acontece, essa diminuição da tensão? Tem alguma explicação? Excelente pergunta. Segura aí um pouquinho. Vamos falar sobre a energia primeiro. Depois a gente volta a isso. Verificado. A gente verificou de uma forma e de outra, o resultado está batendo. 160 volts. Muito bem. Para a parte B, a energia é um escalar. Lembre disso, energia é um escalar. Se é um escalar, não tem aquela parafernália lá de vetores, quando tinha campo elétrico. Agora é número, soma. Então, está dizendo assim, a energia potencial vai ser a energia potencial do capacitor 1 mais a energia potencial do capacitor 2. Depois te conectei. Como é que eu calculo a energia potencial do capacitor 1? O mais fácil aqui vai ser 1 meio de C1V ao quadrado. A gente já calculou a tensão, não foi? Então, 1 meio de 1,77 vezes 10 a menos 9 farads, vezes 160 volts ao quadrado. Fazendo a conta, vai dar 2,26 vezes 10 a menos 5 joule. E energia potencial 2 vai dar 1 meio de C2V. Eu podia botar V2 ao quadrado, né? Mas a tensão é a mesma, então eu chamo logo de V. É 160 volts. Vou colocar aqui 1 meio de 0,4425 vezes 10 a menos 9 farads, vezes 160 volts elevado ao quadrado, que vai dar 0,57 vezes 10 a menos 5 joule. Depois verifique, faça com paciência essas contas para garantir que você entende como é que usa a calculadora. Eu tenho as duas energias potenciais, então agora eu posso pegar e somar, tá, com... Isso aí foi um erro, viu, minha gente?
Vamos com paciência aqui. Não sei porque ele fez isso, mas tá aí. Aí a energia potencial, somando os dois valores que estão abaixo, que a gente acabou de calcular, vai dar 2,83 vezes 10 a menos 5 joules. Se você comparar com a energia que eu tinha antes, a energia potencial era antes, né? Antes de eu conectar, no exemplo anterior, qual foi o nosso resultado? 3,54 vezes 10 a menos 5 joules. Beleza. E o que aconteceu depois que eu conectei os dois capacitores? A energia potencial virou 2,83 vezes 10 a menos 5 joules. E agora, pede-se, explique a resposta, compare com a questão anterior. Como é que eu explico isso? Aí vai a sua pergunta, né? Né, Elton? A energia foi dissipada junto com a tensão, foi, professor? Exatamente. Então, aqui é um alerta para você perceber que a gente não está mais no domínio da eletrostática. Na eletrostática, as cargas ficam paradas. Sempre que você faz com que cargas se movimentem, você vai ter energia que você vai perder, porque você movimentou as cargas, tá? Então vai haver dissipação de energia. Então, quando você conecta, não tem jeito, você vai perder energia, vai ser dissipada, provavelmente nos fios, tá? Né? Alguma energia você vai perder, só por relocar as cargas. Então, você justamente perdeu, e a variação de energia potencial foi negativa, né? Ela foi negativa. Ok? Então fica aí, sempre que você... a gente tem um alerta agora que capacitância está além da eletrostática, porque ela permite você perceber o que acontece quando as cargas se movimentam. Aí não tem jeito, houve uma variação de energia potencial. Essa variação de energia potencial se deve a você rearrumar a configuração de cargas. Sempre que você rearrumar, você vai perder energia. Alguma pergunta? Ok, vamos adiante então. Ok, lembre que a função do capacitor, qual era? Era justamente armazenar energia entre as placas. Essa era a nossa função. Tá aí, dito em letras garrafais, na caixinha amarela. O diagrama, a gente já viu, é esse aí. E a gente pode pensar assim agora. E se eu quiser pegar esse capacitor que está aqui à direita e substituir ele por uma sequência de capacitores interconectados? Aqui, então, eu vou ficar com cada um dos capacitores armazenando energia entre as placas. Aqui eu estou sendo explícito, mostrando um azulzinho, tá? Então, eu quero pegar essa energia e armazenar nesses capacitores na mesma condição de tensão. Ou seja, eu tenho uma fonte, eu vou continuar usando essa fonte. Eu coloquei uma letrazinha epsilonzinha aqui do lado da fonte, às vezes usa-se o epsilon para a fonte. Não confundir esse epsilon com o epsilon zero. Isso quer dizer aqui força eletromotriz, tá? A gente vai usar isso muito no próximo capítulo. De qualquer jeito, eu tenho substituir um capacitor por vários capacitores associados um atrás do outro, é isso que quer dizer em série, tá? E eu quero saber então, como é que eu garanto que a energia armazenada aqui é a mesma da energia armazenada aqui? Então vamos justamente mostrar isso. Objetivo: para a mesma tensão armazenar a mesma quantidade de energia. Achar um capacitor equivalente, que seria justamente esse capacitor aqui, ele dito equivalente a essa associação de capacitores. Então, vamos lá. A gente pode dizer energia é um escalar, a gente sempre pode dizer a energia que está aqui, ó, que eu chamei de AP, tem que ser igual à energia potencial de 1, somado com a energia potencial de 2, assim por diante, até a energia potencial do meu capacitor N lá, seja lá qual for, pode ser 2, 3, 4, 5, 10, qualquer um vai valer. Por se tratar de um potencial, né, professor? Exatamente. Aí eu tenho aqui, ó,
Não, isso é sempre verdade. É sempre verdade que a energia potencial é a soma das. Pode ser qualquer em série, paralelo, misto, outros ainda, que tem outros mais malucos ainda. Sempre vai ser verdade. O capacitor equivalente ao meu circuito, se ele for equivalente, é porque ele guarda a mesma quantidade de energia sobre a mesma condição de tensão. Muito bem. Aí a gente lembra aquele triângulo da velha, né? O triângulo da velha diz, na verdade não. Aí a gente falou que a gente tem 3 formas de calcular a energia potencial. Então eu posso pegar a energia potencial e calcular como sendo Q ao quadrado sobre 2C. A gente viu isso nas transparências anteriores. Então eu fiz isso para cada um dessas energias potenciais aqui, ó, da esquerda. Isso quer dizer, a carga que está nesse capacitorzão aqui, dividido por 2C, a capacitância dele, vai ser igual à carga que está aqui em 1, dividido por 2 vezes C1, mais a carga que está em 2, dividido por 2, C2, mais assim por diante. Agora, vou fazer um comentário sobre a questão dessas cargas para a gente poder evoluir na conta. Ou seja, eu quero fazer um comentário sobre o que acontece quando você tem cargas em placas de capacitores que estão associados em séries. Vou começar aqui, ó, com um capacitorzão aqui à direita, ó. Tá? E eu vou carregar ele, botar cargas positivas e negativas. Você sabe então que um campo elétrico aparece entre as placas. Tá aí Q mais e Q menos. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar 2 placas conectadas por um fio, formando aí o que parece uma letra H, tá? Mas são placas paralelas conectadas por um fio. E vou enfiar aqui dentro do meu capacitor carregado. Se eu fizer isso, ó, o que aconteceu? Ó, ele vai, tá, mostrar o seguinte. Essa linha aqui, ó, nasce numa carga positiva, ela vai morrer aonde? Em uma negativa. Então isso quer dizer que aqui tem que ter uma carga negativa. Essa linha aqui surge da placa do H à direita e vai morrer na placa negativa. Isso quer dizer que se surge, quer dizer que tem uma carga positiva. Isso quer dizer que quando eu enfiei esse H aqui, ele polarizou. A placa da esquerda do H ficou negativa, a placa da direita do H ficou positiva. Então, o que você percebe é o seguinte, ó, que tem que ser verdade que se eu tenho Q positivo aqui nessa placa da esquerda, eu tenho Q negativo na placa da direita. Na próxima placa, eu tenho Q positivo novamente. E na próxima placa, Q negativo. Ou seja, sempre que eu pegar, conectar capacitores em série, as cargas em cada uma das placas vão ser iguais. Ok? Então, se isso é verdade, nessa conta aqui em cima, tá? Eu posso cortar aqui o quadrado de cada um dos termos, e note que 2 também aparece em cada um dos termos. Se eu cortar isso, vai dar essa expressão aqui. A expressão diz, a gente perguntou, qual foi a pergunta? Sob qual condição eu consigo armazenar a mesma energia de um capacitor em uma associação em série se eu uso a mesma fonte? Aí a matemática nos respondeu. Qual é a condição? A condição é se e somente se 1 sobre C para o capacitor grande é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, assim por diante, até 1 sobre Cn. Se isso for satisfeito, eu posso então fazer essa substituição. Isso é muito comum em laboratório. Você tem lá um projeto que pede assim, eu quero tantos microfarads. Aí você vai na sua gaveta lá procurar, rapaz, não tem esse capacitor. Aí provavelmente esse capacitor às vezes nem existe. Aí você olha, só tem um jeito. Eu vou ter que bolar uma associação de capacitores que faz o trabalho equivalente, ou seja, que consegue na mesma posição no circuito, com a mesma tensão, guardar a mesma quantidade de energia. Então você vai na gaveta, pega os capacitores que são padrão e combina eles, tal que você tenha a capacitância correta. Esse tipo de soma harmônica, que é chamada assim a soma dos recíprocos, então o recíproco é igual à soma dos recíprocos, isso é chamado de soma harmônica, ela geralmente permite você pegar C1, que tem um valor grande, colocar junto com C2, que tem um valor grande, e obter um capacitor equivalente de capacitância menor. Então ele permite pegar 2 capacitores e obter um capacitor de valor normal, menor. Tá? Então isso é possível. A outra associação que existe, eu volto aí ao meu diagrama, é a associação em paralelo.
Então, eu posso botar os capacitores um atrás do outro, ou eu posso colocar os capacitores um do lado do outro. Se eu boto um do lado do outro, vai ficar um circuito mais ou menos assim, ó. Tá aqui a minha fonte de tensão, que é minha fonte aqui, essa fonte, essa bateria representada aqui. Esse capacitor aqui, que é o C1, está em paralelo com o C2, está em paralelo com o CN. Professor, como é que eu consigo distinguir se está em série ou se está em paralelo? É o seguinte, está em série se você tem que atravessar cada capacitor para você dar a volta no circuito. Está em paralelo se você não precisa atravessar todos os capacitores para dar a volta no circuito. Então, ó, se eu saio aqui da fonte, vou subindo e desço aqui, eu só atravessei um capacitor e dei a volta. Isso quer dizer que ele está em paralelo com outro capacitor aqui, ó, porque eu já dei aqui ó, outro circuito e dei a volta. No exemplo anterior, na capacitância em série, eu não conseguiria fazer isso. Para dar a volta, eu tinha que passar por C1, C2, assim por diante, até CN. Ok? Muito bem. A gente consegue dizer isso, que a energia potencial do meu capacitor tá, vai ser a soma das energias potenciais armazenadas aqui. Lembrando que eu tenho várias formas de calcular a capacitância, então eu vou escolher dessa vez, de propósito, claro, um meio de CV ao quadrado. Se eu aplico essa forma de calcular a energia potencial para cada um dos termos da equação anterior, tá, eu escrevi aqui, eu começo a pensar assim, o que eu posso cortar? De cara dá para ver que todos os termos têm um meio, então eu corto um meio. Bem, mas aí ficou V na esquerda, V ao quadrado, e aí ficou V1 ao quadrado primeiro termo, V2 ao quadrado primeiro segundo termo, Vn ao quadrado, aqui faltou um nzinho, tá? É Vn ao quadrado, para o último termo. Então, o que acontece aqui? Acontece o seguinte, se eu for aqui no meu diagrama, aqui na esquerda do circuito, diagrama do circuito, eu vou perceber que, ó, se essa placa está 20 volts acima da outra placa, lembre que a placa pequena é negativa, a positiva está aqui. Então, se daqui para cá eu subo 20 volts, e eu vou dar a volta, quando eu passar aqui vai descer 20 volts. Aí eu voltei. Mas se eu escolher outro caminho, vinha por aqui, ó, aqui eu subo 20 volts, e eu passar por aqui, aqui tem que descer 20 volts também. Dei a volta completa. E se eu escolher outro caminho, a mesma coisa acontece. Se você vem aqui para a última placa, tem 20 volts de variação no capacitor. Ou seja, a variação de tensão em todos os capacitores é 20 volts. E nesse capacitor aqui também a minha fonte, lembre que era 20 volts, foi o meu exemplo, né? Que botei uma fonte de 20 volts. Então isso quer dizer que V ao quadrado é 400, V1 ao quadrado é 400, V2 ao quadrado é 400, Vn ao quadrado é 400. Então eu posso cortar em todos os termos. Dá então a condição. Qual é a condição? C tem que ser igual a faltou um C1. Deixa eu corrigir logo essa transparência aqui, que tem dois erros. Então aqui, essa equação aqui, ela fala é Vn, né? E essa equação aqui, o primeiro termo é C1. Vá tentar fazer a equação rápido, usando aquela paleta do Word, né, ou do PowerPoint. Vá tentar clicar ali naquele negocinho. Você não faz equação rápido nunca. Tá aqui, ó. Essa linguagem que eu utilizei no editor aí é justamente a que chama LaTeX. É a linguagem para você, é a forma de você escrever matemática. Então isso está sendo cada vez mais utilizado. Muito bem, então eu tenho a condição de capacitância. A capacitância, tá, quando eu faço uma associação em paralelo, eu tenho a garantia de armazenar a mesma quantidade de energia de um único capacitor, usando a mesma fonte nas duas situações, se essa conta é obedecida. Essa aqui é dita a soma direta. No exemplo anterior, capacitância em série, o resultado foi a soma harmônica. Em paralelo, deu a soma direta. Okay? Na soma direta, eu posso pegar capacitâncias pequenas, então digamos que eu pegue aí C1 e C2 pequeno,
e eu faço a soma, eu vou ter um capacitor maior. Então isso permite eu obter capacitores cada vez maiores. Tá bom, minha gente. Eu só fecho aqui com um alerta, né? Existem vários tipos de associação. Eu não vou, na avaliação, cobrar muito de associações de série paralela, porque a gente viu hoje, né? Isso é logo antes da avaliação. Eu quero só um conhecimento básico, então, a nível do que a gente fez hoje, né? Então, tá aqui, ó, capacitância em série, existe paralelo, existe o misto dos dois, aí você tem que ser meio que ninja para poder identificar se é paralelo ou tá em série, e tem também outros, né, que são organizações que não se reduzem a nenhum dos anteriores. Tá bom, minha gente, eu queria parar por aqui que eu tenho outra aula agora. Alguém tem alguma pergunta de fechamento?